Olá, eu sou Rosália Monteiro Mota, professora de História, nasci em Belém do Pará, mas eu moro aqui em Belo Horizonte há 13 anos. Eu sou doutora e mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, sou graduada em História e em Direito pela Universidade Federal do Pará e especialista em ensino de História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e em metodologia da história, metodologia da pesquisa histórica pela Universidade Federal do Pará. O meu livro é Escola e Redes Sociais, Conexões, Conflitos e Sociabilidades. Ele é resultado da minha pesquisa de doutorado. E de onde que surgiu essa ideia de falar sobre o relacionamento entre professores e alunos numa escola pública aqui de Belo Horizonte? Essa ideia surgiu quando eu ainda fazia minha pesquisa para o mestrado. Quando eu fiz o meu mestrado, eu pesquisei sobre as condições de trabalho e saúde numa escola da rede federal aqui em Belo Horizonte também. E naquele período eu verifiquei que nas redes sociais havia havia a existência de várias comunidades virtuais que tratavam a figura do professor com extremo desrespeito e extrema violência. E aquilo me trouxe uma inquietação muito grande, porque o professor, na sala de aula, ele deveria ter um relacionamento com os alunos de um modo bastante amistoso, que proporcionasse uma aprendizagem, uma interação positiva com os alunos. E eu observei que o comportamento daqueles alunos nas redes sociais não era um comportamento de respeito. Então, eu tive vontade de fazer um planejamento de pesquisa em que eu pudesse investigar o relacionamento presencial numa escola aqui de Belo Horizonte, o relacionamento de professores e alunos na sala de aula, e verificar se na sala de aula, naquela escola que eu escolhi, se havia também um relacionamento que fosse de conflito e que esse relacionamento acabasse se desdobrando em violência virtual. Em primeiro lugar, para fazer uma análise do trabalho docente, é importante que a gente compreenda o trabalho docente no contexto das mudanças que ocorreram no mundo com o advento da internet. Então, a internet, ela veio para modificar todo o mundo do trabalho e todas as relações sociais. E o professor não passou incólume a essas mudanças tão brutais e mudanças globais. Então, a pergunta que eu faço nessa obra é de que forma que os professores eles foram arrebatados por essas mudanças e de que forma que a escola ela se reinventou diante dessas novas tecnologias da comunicação e de que forma que essas escolas, ou a escola de um modo geral, proveu esse ambiente de ensino, de aprendizagem, de que forma que isso teve alcance para os alunos também, que são os sujeitos muito importantes, talvez os mais importantes nesse sentido da produção do conhecimento. Então, uma coisa que a gente tem que pensar antes de qualquer coisa é que essas mudanças no mundo do trabalho, elas foram globais. E uma coisa muito boa da internet é que ela rompeu as barreiras físicas do conhecimento. Então, anteriormente, os alunos tinham como espaço de pesquisa as bibliotecas físicas.
hoje existem possibilidades enormes de acesso ao conhecimento por meio virtual. Então, as ferramentas da comunicação, elas facilitaram muito a aprendizagem, mas também teve um aspecto negativo, uma plasticidade na vida do trabalhador, uma possibilidade tão grande de se reorganizar a vida produtiva, mas essas possibilidades de reorganizar a vida produtiva, ela também trouxe para os trabalhadores muitas exigências de domínio das novas tecnologias e do conhecimento que antes não estava ao alcance desses trabalhadores. E os professores, eles também foram arrebatados nesse tempo de tantas mudanças. Então, por exemplo, um pesquisador francês, que é o Perrenot, ele fala que o professor do século XXI, ele passaria por mudanças inimagináveis. Ninguém conseguiria prever o que seria uma sala de aula no século XXI. E hoje, com a pandemia que estamos vivendo, de fato, aquelas palavras do Perrenot no início do século XXI, elas nos trazem a dimensão de que o trabalho docente é um trabalho surpreendente, é um trabalho que ele se depara diariamente com desafios que estão muito além do alcance do professor resolver sozinho. Então, quando essa pesquisa foi feita, eu questionei de que modo que os professores e os alunos e a escola estavam se refazendo diante de um tempo de tantas mudanças. E são mudanças que afetam a aprendizagem, o bem-estar dos alunos, o bem-estar dos professores e também afeta a ideia de escola, o que o aluno espera daquela escola aonde ele vai. Então o livro fala dessas mudanças na vida dos professores e dos alunos, com impacto das novas tecnologias de informação e comunicação e de que forma que essa escola e esses alunos, eles estão convivendo diante dessas mudanças todas. Algo que a gente tem que pensar é que a escola, ela não é apenas um lugar físico, ela não é apenas um território de conhecimento, ela é um lugar social, ela é um lugar de conexões diversas, em que sujeitos se encontram ali naquele espaço, muitas vezes casualmente, porque os alunos, eles não escolhem sozinhos a escola onde eles vão. Normalmente, eles começam sendo levados para a escola pelos seus pais. E os professores também fazem os concursos, fazem as seleções para trabalhar naqueles lugares. Então, eles não escolhem seus alunos e os alunos não escolhem seus professores. Contudo, a escola, ela é um espaço em que deve haver o acolhimento. Por quê? Porque é um espaço da diversidade, é um espaço em que as pessoas convivem muito. E é um espaço em que certamente pessoas convivendo vai haver conflitos. A questão central, então, é de que forma é que a escola ela acolhe esses sujeitos e de que forma é que ela media esses conflitos que são inerentes aos humanos e que estão em todos os lugares. Então, nesse território, a escola, é possível que haja um trabalho docente de qualidade, é possível que haja um acolhimento desses alunos nessa escola e que esse acolhimento seja um acolhimento respeitoso e que dentro desse acolhimento haja também uma aprendizagem significativa, que esses alunos que chegam na escola, eles possam ter uma formação sem aquela frustração de terem ficado reprovados,
de terem saído da escola sem que eles possam ter aprendido aquelas questões essenciais para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, essa pesquisa e esse livro, ele me surpreendeu no melhor sentido, porque eu entrevistei 6 professores de diversas disciplinas, de educação física, de matemática, de física, de artes. E esses professores de todas essas disciplinas, cada uma no seu campo de ação, eles trouxeram informações muito positivas sobre a escola. Eu dei nomes diferentes para esses professores por respeito ao anonimato e à ética na pesquisa. Eu dei os nomes para eles de Pedro, Marcos, André, Laura, Marina e Rafaela. E também fiz questionário com 58 alunos. Esses alunos já estavam terminando a sua trajetória no ensino médio, então eles já tinham uma vivência de várias escolas. E o que esses professores e esses alunos trouxeram foi muito convergente no sentido de que a escola que eles estavam frequentando, em que eles estudavam e lecionavam, é uma escola que eles consideram uma escola diferenciada, uma escola segura, uma escola onde eles se sentem valorizados. E qual é o valor que essa escola dá para esses alunos e para esses professores? A escola dispõe de tecnologia, a escola dispõe de salas de aula que têm as tecnologias adequadas para as aulas que são desenvolvidas diariamente. Ainda há oficinas, os alunos voltam no contraturno para desenvolver atividades de artes, atividades de músicas e outras atividades voltadas às questões sociais. Então a escola é uma escola que não abre mão do livro, ela não abre mão da biblioteca, ela não abre mão das aulas presenciais. Contudo, ela usa as ferramentas de tecnologia da informação e da comunicação para complementar esses conhecimentos que os professores trazem para a sala de aula. Há uma coisa diferente que a escola faz, é cuidar do relacionamento presencial de professores e alunos e de todos os membros da escola. Como que a escola faz isso? Quando surge conflito, e há conflitos nessa escola como em qualquer outra escola, mas a escola se propõe a um trabalho de escuta, uma escuta diária de professores e alunos. Então, mesmo quando os professores são criticados pelos alunos, essa crítica é feita de uma forma muito respeitosa. E os professores, eles são chamados coletivamente, a equipe é chamada, os problemas são colocados coletivamente, os planejamentos são feitos coletivamente, são multidisciplinares e interdisciplinares. Então isso possibilita sempre uma troca entre as equipes e os alunos. Então há uma escuta que ela é diária, porque há nessa escola uma gestão muito democrática, muito preocupada em fazer uma autocrítica. Então existe conflito, mas existe autocrítica, existe pacto e existe compromisso das pessoas de cumprirem esses pactos. Então muitas vezes, se o aluno cometer um ato de indisciplina, ele é chamado e é feita uma proposta dele refazer o percurso dele ter oportunidade de não ser castigado, mas dele assumir uma responsabilidade e dele se comportar diferente quando uma situação nova acontecer. Então existe autocrítica, existe pedido de desculpa, existe um refazer pedagógico e existe, sobretudo, um respeito por todas as pessoas que frequentam e que fazem parte dessa escola. Então, há um sentido desses alunos de professores, deles serem valorizados, deles terem segurança na escola.
A segurança nessa escola não é que tenha polícia lá na porta. A segurança é a seguinte: todos se cuidam. O cuidado é mútuo. Então o aluno sabe que ele vai entrar naquela escola e que ele não vai sofrer violência. E se houver um conflito com outro colega, com o professor, ele vai ser escutado, ele vai ser ouvido. Os pais vão ser ouvidos. Então isso é muito importante para que essa escola de fato seja uma escola diferenciada. Então esse livro, ele resgata esse sentido, que é o sentido da esperança. Vejam que a capa do livro, ela é verde e ela tem situações aqui de pessoas se conectando. Então as conexões que elas nascem na sala de aula, essas conexões presenciais, se elas forem conexões bem cuidadas, não há por que o aluno ir para as redes sociais e falar mal dos professores, ameaçar, desrespeitar os professores. Enquanto eu fiz essa pesquisa, não identifiquei nenhum caso de violência virtual por parte dos alunos com seus professores ou desses alunos com outros colegas. Então, o sentido desse livro é muito importante. Ele é inspirador, porque são histórias de pessoas que estavam prestes a abandonar o magistério e quando essas pessoas se encontraram nessa escola, quando elas foram trabalhar nessa escola, elas viram que é possível uma escola de qualidade, uma escola pública, segura, motivadora, que desenvolve projetos e que a sala de aula ela é um espaço de acolhimento. E esse acolhimento, ele se desdobra para as redes sociais de uma forma muito positiva. Então, eu espero que vocês, que todos os leitores tenham uma viagem muito agradável com essa leitura. Uma viagem pelo mundo docente, pelo mundo do trabalho docente, em que há um trabalho, em que há um esforço diário de fazer o melhor trabalho possível, mas com respeito e com valorização, que é isso que todos nós professores e também os nossos alunos querem que aconteça. Então, que a escola seja uma escola segura, um espaço de conhecimento, de acolhimento e de valorização de todas as pessoas.